Fala pessoal, tudo bem? Vamos trabalhar nessa aula a pobreza e a fome no mundo globalizado. Meu nome é Silvestre, sou professor de Geografia e estou aqui para passar para vocês mais esse conteúdo dessa ciência linda que é a Geografia. E a Geografia tem como uma das principais bases, pilares e fundamentos dar condições para um mundo melhor. E como a Geografia faz isso? Descrevendo, analisando, percebendo as dinâmicas que estruturam as paisagens, para que as pessoas, os governantes, as sociedades possam construir um mundo melhor. E esse mundo melhor precisa ser, de fato, escancarado os seus problemas. E nessa aula nós vamos falar justamente sobre isso, sobre pobreza e fome no mundo globalizado. Para a gente começar a entender todo esse esquema do que é pobreza de fato, nós vamos perceber o que diz lá o Banco Mundial. O Banco Mundial considera $2 diários para definir a população pobre. Ou seja, a faixa de pobreza no mundo é considerada a todas as pessoas que não têm $2 por dia para poder se sustentar. E vai mais além. Ele vai considerar também $1 para a pobreza extrema. Ou seja, para que uma pessoa esteja na condição de miserável, ela tem aí no máximo $1 por dia para o seu sustento. Então, nesse sentido, a gente consegue constituir o que é pobreza e pobreza extrema. Dessa maneira, então, nós conseguimos os dados bem claros que existem mais de 300 milhões de pessoas em pobreza extrema no mundo. E essa população com pobreza extrema no mundo, grande parte dela encontram-se nos países pobres e em desenvolvimento. Nesse sentido, então, a questão da fome acaba sendo o principal impacto da pobreza. Nesta distribuição de bens, de serviços, fluxos de informações, desenvolvimento tecnológico provenientes do processo da globalização, ela acaba se mostrando também de uma maneira mais perversa, no momento em que a guerra insana pelo mercado exclui determinadas camadas sociais dentro do processo de integração do mundo. A chamada aldeia global, de fato, ela acaba sendo mais central, colocando os países mais desenvolvidos no centro de toda essa integração e excluindo, de fato, aqueles que não tem tanto recurso tecnológico ou mesmo natural para compartilhar com essa última fase do capitalismo, o capitalismo técnico, científico e informacional. Nesse sentido, então, grande parte da população mundial com fome encontra-se em países subdesenvolvidos. Dá uma olhada nessa informação aqui. A fome atinge 777 milhões de pessoas nos países em desenvolvimento, 27 milhões nos emergentes, e uma pequena parcela somente desse grande contingente de pessoas com fome estão nos países desenvolvidos, 11 milhões, que claro, são muitas pessoas também com fome. Vocês conseguem perceber então a grande emergência desse problema global? Percebam nesse desenho aqui, o mundo sendo atado um cinto para apertar para não sentir fome, mas vocês perceberam que esse cinto está mais para a região sul? De fato, porque é onde nós temos justamente o grande problema da fome, os países considerados países do sul, onde esses países estão a maior parte dos países em subdesenvolvimento. Nesse sentido, então, estima-se que 815 milhões em todo o mundo estejam em situação de fome crônica ou grave subnutrição, a maior parte dos quais são mulheres e crianças nos países em via de desenvolvimento. Para a gente ter uma ideia, nessa situação, uma pessoa a cada 9 no mundo está sofrendo de desnutrição neste momento. Assim, nós temos diversos problemas relacionados à distribuição de alimentos, à forma com que esse alimento acaba chegando em cada lugar. Nós temos alimentos para alimentar o mundo inteiro. Nós conseguimos produzir muito mais do que aquilo que seria necessário para alimentar. O que acontece são dois fatores problemáticos.
O primeiro, a falta de distribuição completa, do qual países que têm um certo desenvolvimento conseguem um acesso muito maior do que países subdesenvolvidos. E, em outro sentido, também o desperdício constante. Estima-se que somente 1/4 de tudo aquilo que se é desperdiçado de alimento diariamente já seria o suficiente para alimentar quem passa fome no mundo. Nesse sentido, então, o que se falta é uma consciência maior da população na questão de utilizar somente aquela quantidade de alimento com o qual de fato vai consumir. 1/3 de tudo aquilo que a gente compra no mercado vai direto para o lixo quando nós temos principalmente a questão de frutas, verduras e outros alimentos perecíveis. Nesse sentido, quando você utiliza e faz um consumo mais consciente, você vai ter mais oferta de produtos nas bandejas do mercado e que o dono do mercado, consequentemente, vai conseguir vender esse produto, pois vai ficar ali estocado com um preço menor e vai dar acesso a mais pessoas que até então não teria condições de comprar aquele alimento. Um simples fato de você reduzir e evitar o consumo além daquilo que você necessita, evitar totalmente o desperdício, faz com que você consiga dar acesso a outras pessoas o mesmo alimento que você está consumindo. Então a fome, ela acaba sendo um problema global, mas também um problema local. Um problema que você, eu e toda a sociedade podemos resolver. Esses problemas acabam atrapalhando um desenvolvimento mental, a organização da estrutura física dessas pessoas em países subdesenvolvidos. Estima-se que pessoas com graves problemas de subnutrição não têm os mesmos fundamentos intelectuais que uma criança em condições normais de nutrição poderia ter. E, consequentemente, o futuro do país no desenvolvimento de técnicas acaba sendo sempre abalado. Dessa maneira, então, é necessário criar, em conjunto com o mundo, políticas públicas para melhorar a segurança alimentar, a distribuição correta de alimentos, economia verde, zero desperdício, para que o mundo não tenha mais esse conflito interno das pessoas, que é esse grave problema da fome. Eu vou fazer o seguinte, eu vou sair de cena, você vai dar aquele print na tela, você vai tirar aquela foto maneira para continuar bem nos estudos, hein? Muito obrigado por ter assistido a aula até aqui. Tchau!